Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas e a Fundação Lema. Primeiro eu quero começar agradecendo ao Quilombo Urbano Canto de Conexão pelo nosso novo cenário aqui para gravar os vídeos. Já deixa o gostei aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos meus. Bora lá? Bueno, gente. O vídeo de hoje pode ser um pouquinho polêmico, né? Porque eu vou tecer algumas críticas bem pontuais no quesito de educação ao atual Ministério da Educação. Como se eu já não tivesse feito críticas a isso antes. Mas bem, vamos lá. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, o governo Lula anunciou seu Programa de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, né? Na verdade, o programa foi anunciado bem antes, umas 2 semanas atrás, saiu uma reportagem do Estadão, que eu vou falar mais sobre isso. Mas enfim, o que é esse Programa de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, né? Ele é um programa criado pelo atual governo que tem a meta de universalizar a conectividade nas escolas públicas de educação básica até o ano de 2026, tendo como visão aí beneficiar cerca de 138 mil instituições de educação através de ter computador, de ter internet, principalmente internet, né? Ou seja, de conseguir de fato universalizar o acesso à internet dessas instituições. Agora, onde é que está a polêmica disso tudo? Porque é um programa realmente bom se nós formos parar para pensar, né? Afinal de contas, nós estamos na era da informação, na era da conectividade. Nós temos um sem número de escolas que mal têm computador, então, obviamente, nem sempre têm acesso à internet. Isso pode facilitar o trabalho de professores e professoras, como também pode incentivar um ensino crítico de tecnologia. Mas agora eu quero entrar na questão pontual aqui que eu vim falar com vocês sobre o vídeo. Como eu disse, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, né, a partir da data de postagem desse vídeo, o Estadão fez uma matéria, o jornal Estadão, fez uma matéria anunciando, né, que o governo Lula teria disponibilizado uma grana, aí, uns bilhões, para a Fundação Lehman, por exemplo, e teria fechado acordo com a Fundação Lehman. A chamada da matéria ela era impactante porque no início do governo, o Lula veio a público criticar o Jorge Paulo Lemann pela questão das americanas, dizendo que ele tinha falido as americanas, que a Fundação Lehman tinha isso, não sei o que e tal. E agora o Estadão, né, como o jornal que é, o jornal que perseguiu a Dilma Rousseff durante todo o período das jornadas de junho, que acabou culminando no impeachment, e que vem fazendo várias matérias de cunho duvidosas acerca do atual governo, que é um governo mais progressista, veio justamente fazer uma crítica de que apontando uma suposta contradição de que o governo estaria auxiliando, Jorge Paulo Lemann estaria abrindo as portas, né, através da Mega Edu. Então, nessa matéria, eles trouxeram essa Mega Edu. A Mega Edu, o que ela é? Ela é uma ONG que teria fechado um acordo com o Ministério da Educação, no qual o Ministério da Educação teria disponibilizado para a Mega Edu a decisão de para onde vão 6 bilhões de reais do programa, né? Segundo o Estadão, a Mega Edu foi levada para dentro do MEC pela Kátia Scheidkart, né, que foi secretária da Educação Básica e ela é integrante do comitê do Centro Lema. Em seguida que a matéria saiu, a Kátia ela saiu do comitê, né, não havia nada que indicasse que ela era do comitê ali, né, também. E de acordo com a matéria, a ONG também opinaria no Ministério da Educação sobre o uso de 3 bilhões de reais que foram destinados para o 5G. Então, o Estadão trouxe esse apontamento da ONG, dizendo que o governo atual estaria fazendo acordos com a ONG, que a ONG estaria decidindo como que a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas seria feita, decidindo para onde vai verbo e tal. E aí a questão toda, pessoal, é que o Estadão fez uma matéria muito tendenciosa, mostrando como se a partir de uma ideia contraditória, por exemplo, tentando apontar uma certa contradição, de que o governo, que havia criticado bilionários, estaria fazendo um acordo com bilionários. E aqui eu quero chamar uma coisa bem importante, por isso que o nome do vídeo se chama a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e a Fundação Lehman, é que é a Fundação Lehman, tá, pessoal? Qual é a questão da ONG Mega Edu? Ela é uma ONG, portanto, ela faz parte do terceiro setor. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, eu já falei no meu trabalho e inclusive no último livro que eu escrevi, o terceiro setor ele é um dos espaços mais provenientes de privatização da educação atualmente, né?
O terceiro setor ele tem se envolvido há muito tempo, eu diria aí até uns 20 anos talvez, em todas as políticas públicas, né? Porque uma das ideias do neoliberalismo, quando a gente fala sobre a política neoliberal econômica, é ela enxugar o Estado. Então o Estado ele passa a ser um Estado mínimo e ele precisa relegar as questões de administração pública a outros espaços, né? Numa lógica liberal, por exemplo, esses outros espaços seriam empresas privadas que saberiam administrar melhor. Na lógica do neoliberalismo, é o terceiro setor, porque o terceiro setor é muito mais difícil de ser responsabilizado. Como é que você responsabiliza uma ONG por ela ter decidido para onde vão 6 bilhões? A ONG pode desaparecer amanhã. A ONG, como eu apontei aqui, né, pela Secretaria de Educação Básica, que era integrante do Comitê do Centro Lema, a pessoa pode sair do centro, pode deixar de ser integrante, pode sumir com arquivos e você não vai ter ninguém para responsabilizar. A gente tem mais de um desses casos no Brasil, né? Por exemplo, no Paraná, escolas que têm sido administradas pelo terceiro setor, e no Rio Grande do Sul agora o atual governador, o Eduardo Leite, fez um programa em que empresas do terceiro setor irão administrar a infraestrutura de escolas. Então, se um prédio desabar, a empresa fale, a ONG fale, Deus, não tem ninguém para culpabilizar. Essa a estratégia. Mas onde é que eu quero chegar? Né? Por que eles apontaram o Jorge Paulo Lemann? Porque a Mega Edu é uma das tantas ONGs, né, do terceiro setor que pertence à Fundação Lemann. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para explicar a Fundação Lemann, né, gente? Eu já falei em mais de um vídeo sobre a Fundação Lemann para vocês. Todo mundo já está bastante ciente das minhas opiniões sobre a Fundação Lemann. Né? A Fundação Lemann é uma fundação criada pelo bilionário, um dos homens mais ricos do Brasil, Jorge Paulo Lemann, que passou aí há uns anos a começar a investir em causas sociais, né? O surgimento da ideia do terceiro setor aliado ao capitalismo, ele vai começar nos Estados Unidos há cerca de 25 anos, mais ou menos, com a ideia do filantrocapitalismo. O que é o filantrocapitalismo? É um momento em que as empresas criam fundações, então nós não estamos falando de empresas grandes que vão ser culpabilizadas, mas, por exemplo, peguemos o Bill Gates, né, a figura do Bill Gates. Nós não estamos falando da Microsoft. O Bill Gates vai lá e funda a Fundação Bill e Melinda Gates e através dela destina dinheiro para várias áreas. E esse dinheiro ele começa a influenciar figuras políticas através do lobby, a influenciar políticas públicas. Então, né? E no caso do Brasil não é diferente, tá? A Fundação Lemann, ela surge então e são abertas várias mini ONGs ou grandes ONGs até que estão ligadas diretamente à Fundação Lemann. Nós temos duas figuras políticas no Brasil que são muito influenciadas pelo lobby da Fundação Lemann, que é a Tabata Amaral, né, deputada federal, e o Eduardo Leite, que é governador. Ambos estudaram com o comitê do Centro Lemann, estudaram na Central Lemann em Harvard, por exemplo, e foram criados pela Fundação Lemann. E a Mega Edu, ela é uma dessas ONGs tecnológicas que é ligada diretamente à Fundação Lemann e ela oferece, de acordo com os arquivos da ONG, lá ela oferece consultoria técnica para diferentes secretarias de educação. O que é essa consultoria técnica? Né? É óbvio, tá, pessoal? Falando de uma forma bem simples assim. Significa que não é uma consultoria de dizendo o que eles acham que é melhor ou não. É influenciando e impactando diretamente em políticas públicas. É decidindo quais softwares são usados, quais computadores são comprados, como que os professores e professoras trabalham seus livros didáticos. É trabalhando toda essa lógica que vai permeando a prática pedagógica dentro da escola. E agora, o que eu quero apontar aqui é justamente isso. O Estadão faz uma matéria super tendenciosa, parecendo que é o governo atual, e não estou defendendo o governo atual, mas parecendo que é o governo atual que decidiu fazer uma aproximação da Fundação Lemann e fazer acordo com um bilionário, quando na verdade não é isso, né? Existem um sem número de arquivos e documentos científicos, e artigos científicos e pesquisas, né? Documentos governamentais mostrando que a Fundação Lemann ela já está envolvida com o Estado brasileiro faz bastante tempo. Desde que a Fundação Lemann surgiu junto com ela também propostas e ONGs do terceiro setor voltadas para a educação. Algumas eu posso dizer aqui bem claramente, vou citar duas, né? A primeira é o Todos pela Educação, que eles se definem como um movimento, né, também, um coletivo que brigaria supostamente por uma melhora da educação no Brasil. Fica claro que eles nunca falam sobre uma briga pela melhora da educação pública no Brasil. Eles falam por uma briga
da educação. Tá? E o segundo é o movimento pela base, que foi um movimento fortíssimo, tá? Depois do surgimento da base nacional na Austrália e nos Estados Unidos, que foi influenciada pela Fundação Bill e Melinda Gates, surge aqui no Brasil um outro movimento, que é o movimento pela Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, gente, esses movimentos e a Fundação Lehman eles já estão mesclados com o Estado brasileiro há no mínimo 13 anos. Tá? Só a Fundação Lehman, por exemplo, com os seus movimentos de educação, tem aí 20 anos de história. Né? Ela começa, por exemplo, inclusive com um ex-ministro da Educação, que foi o ex-ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi um dos dirigentes lá do Todos pela Educação e trabalhou com o Jorge Paulo Lehmann dentro da Fundação Lehman. Então essa relação da Fundação Lehmann, ela não começa agora com o governo do Lula, ela é uma relação com o Ministério da Educação e é uma relação bastante entranhada e simbiótica. Né? O movimento pela base, por exemplo, ele foi um movimento que impulsionou as discussões pela Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil, e impulsionou as discussões pela reforma do ensino médio também. Né? Existe um artigo muito interessante que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que fala justamente sobre o envolvimento muito profundo do movimento pela base na construção da BNCC. Né? Tão profundo que quando a Dilma Rousseff vai sofrer um impeachment, quem termina de fazer a versão final da BNCC é o movimento pela Base Nacional Comum Curricular. Né? A última versão ela pertence então à Fundação Lehman e ela é aprovada sem mais delongas, sem muitas discussões, pelo governo do então ex-presidente Michel Temer. Então, para vocês verem como é que a coisa, na verdade, ela funciona. A gente tem aí, então, o exemplo da BNCC e o novo ensino médio não é diferente. Em seguida que o movimento pela Base Nacional Comum Curricular termina a questão da BNCC, começa uma discussão, então, pelo novo ensino médio e por um modelo que seja altamente empresarial, tá, gente? Então, esse, na verdade, é o problema. E agora eu quero chegar aqui, então, no último tópico para falar com vocês, que é o problema do MEC, do Ministério da Educação. E essa é uma crítica que eu dirijo diretamente ao atual governo. Desde o início, né, desde que o governo assumiu a posse, a gente teve os pré-trabalhos sendo colocados, né, a reconstrução ali, dentro do relatório educacional que se fez no Ministério da Educação, havia várias fundações, né, desde Todos pela Educação, desde a Fundação Lehman, Natura, Boticário, Fundação Roberto Marinho, que estavam envolvidos muito mais do que órgãos populares. Então, mais ou menos, já se sabia por onde que caminharia o futuro do Ministério da Educação. Dito e feito, a escolha do Camilo Santana, né, um cara que não é educador, por outro lado é agrônomo, um neoliberal que fez muitas políticas neoliberais enquanto foi governador do Ceará, é a escolha perfeita para aparelhar o Ministério da Educação. E aqui eu tenho alguns pontos bem importantes. Todas as medidas feitas pelo Ministério da Educação até agora foram de cunho privatista e cunho neoliberal. O Ministério da Educação recusou a revogação do novo ensino médio, por outro lado, fez uma modificação, mudando algumas palavras, deixando talvez menos pior, mas recusou isso, fez uma pesquisa que incentivava mais, direcionava a lógica do novo ensino médio, rejeitou diferentes encontros com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação nos últimos meses, que é um órgão nacional que defende a educação pública e continua permeado por políticas neoliberais que estão sendo cada vez mais controladas pelo setor privado. O Todos pela Educação continua em massa dentro do Ministério da Educação. Não à toa o exemplo aí da Kátia Schweikart, né, que foi secretária de Educação Básica e integra o Comitê de Centro Lehman. A Fundação Lehman continua definindo as políticas públicas educacionais no Brasil. E essa questão da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas não é uma coisa nova. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas matérias tendenciosas. Agora, qual é o objetivo deles nisso aí de decidir para onde vão os 6 bilhões de reais? É decidir quais softwares vão ser adquiridos, quais marcas de computadores vão ser adquiridos, quais livros didáticos digitais vão ser adquiridos e como essa política de universalizar a conectividade nas escolas, na verdade, vai ser utilizada para beneficiar a Fundação Lehman e os programas que a Fundação Lehman cria de formação de professores e de ensino dos alunos. Né? Então, é mais ou menos essa aí a questão da Estratégia Nacional das Escolas Conectadas. Eu vou ficando por aqui, gente. Não se esqueça de deixar o gostei aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho para receber novos vídeos. E é isso aí. Uma lua, um queijo e um beijo.